Em Invocação do Mal 3, nós teremos a oportunidade de ver mais uma vez uma história baseada em fatos reais. Ern Cheyenne é o nome do caso que iremos acompanhar os protagonistas do filme Invocação do Mal. Mas toda a história verdadeira pode ser contada ao pé da letra. No vídeo de hoje, a história completa que inspira Invocação do Mal 3. Olá! Sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou Cauã Oliveira, o seu nerdoterapeuta. No nosso encontro de hoje eu vou te contar a história completa que inspira o filme Invocação do Mal 3, que sim, foi baseado em fatos reais. Um caso que, enquanto era investigado por Ed e Lorraine, tendeu a piorar, ao contrário do que nós presenciamos nos filmes anteriores. Mas antes da gente começar, caso você não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, clica aqui, se inscreve, deixa o seu like e assine as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós temos sessões todos os dias, para te deixar por dentro de tudo o que está acontecendo no universo nerd. Então não se preocupa, você que não assistiu o filme, e para você que assistiu, esse vídeo também é para você. Porque você que já assistiu o filme pode conhecer a história, e você que ainda não viu o filme pode assistir a história real antes de assistir o filme para ter um panorama de análise. E agora, vamos ao caso. Ern Cheyenne Johnson foi responsável pelo primeiro processo judicial conhecido nos Estados Unidos, em que a alegação principal era que o indivíduo não estava são através de seus próprios olhos, que ele estava possuído por um demônio, negando a sua própria identidade pessoal. Em 24 de novembro de 1981, em Brookfield, Connecticut, Ern Cheyenne Johnson foi condenado por homicídio culposo pelo assassinato de seu senhorio Alan Bono. De acordo com pessoas que presenciaram o caso, amigos íntimos da família Glatzel, David Glatzel, de 11 anos, teria sido o primeiro anfitrião do demônio e depois de um tempo passa para o corpo de Johnson e o obriga a matar Bono, o seu senhorio. Depois de testemunhar várias ocorrências cada vez mais ameaçadoras, envolvendo David e a família, exausta e aterrorizada, eles procuraram ajuda dos descritos demoniologistas Ed e Lorraine Warren, que naquela época eram muito conhecidos pelo caso de Amityville. Juntamente com os Warren, padres católicos passaram a exorcizar David. O processo continuou por vários dias, concluído quando, de acordo com os presentes, um demônio fugiu do corpo da criança e se estabeleceu em Johnson. Vários meses depois, Johnson matou seu senhorio durante uma conversa acalorada. O seu advogado na defesa argumentou que ele estava possuído, mas o juiz definiu que algo do tipo nunca poderia ser provado e, portanto, era inviável para o tribunal. A sentença de Johnson saiu um tempo depois. Culpado. Deveria cumprir de 10 a 20 anos de prisão, mas no caso ele cumpriu apenas 5. Mas como foi o assassinato? Em 16 de fevereiro de 1981, Johnson voltou para o seu trabalho doente, no Wright Tree Service, e juntou-se com Debbie no canil onde trabalhava, junto com a irmã Wanda e a prima de 9 anos de idade de Debbie, Mary. Bono, o proprietário, era o empregador de Debbie no canil, comprou um almoço de um grupo local e começou a beber muito. Após o almoço, o grupo voltou ao canil, Debbie levou as meninas para pegar pizza, mas insistiu que elas voltassem rapidamente para não ter problemas. Quando eles voltaram, Bono, intoxicado por tanto de consumo de álcool, entrou em uma discussão. Todos deixaram a sala por insistência de Debbie, exceto Bono, que segurou Mary e se recusou a deixá-la ir. Johnson voltou para o apartamento e ordenou que Bono deixasse Mary. Wanda contou os seguintes eventos à polícia. Mary correu para o carro, enquanto Debbie tentava aliviar a situação entre os dois homens. Wanda tentou em vão afastar Johnson. Johnson, rosnando como um animal, pegou um canivete e esfaqueou Bono rapidamente. Bono morreu várias horas depois. E seu advogado relatou que ele sofreu entre 5 e 10 feridas. Em sua grande maioria, no peito, mas algumas atingiram o estômago e as últimas o seu coração. Johnson foi descoberto 3 quilômetros do local do assassinato e foi mantido no centro correcional de Bridgeport, sob a fiança de $120 mil. Este foi o primeiro assassinato da cidade de Brookfield, em Connecticut.
Após saber dos eventos, a mídia ficou calorosa sobre o acontecido. No dia seguinte ao assassinato, Lorraine Warren informou à polícia de Brookfield que Johnson estava possuído quando o crime foi cometido. Uma blitz da mídia logo cercou a história, alimentada por parte pelos Warren, cujos agentes prometeram palestras, um livro e até um filme detalhando um caso horrível que estava em andamento. Martin Minella, advogado de Johnson, recebeu ligações de todo o mundo sobre o que estava sendo chamado julgamento do assassinato por demônios. Minella viajou para a Inglaterra para se encontrar com advogados que haviam se envolvido em 2 casos semelhantes, embora nenhum tenha ido a julgamento. Ele planejava viajar com especialistas em exorcismos da Europa e ameaçou intimidar os padres que supervisionaram os exorcismos de David Glatzel, se eles não cooperassem com a defesa. O julgamento ocorreu no Tribunal Superior de Connecticut, tendo seu início em 28 de outubro de 1981. Minella tentou apresentar uma declaração em que o acusado alegava estar possuído. Mas o juiz Robert Callahan prontamente rejeitou a defesa. Callahan argumentou que tal defesa jamais poderia acontecer em um tribunal devido à falta de evidências e seria irrelativo e não científico permitir testemunhos relacionados. A defesa decidiu sugerir que Johnson agiu em legítima defesa. Por causa disso, o júri não tinha permissão legal para considerar a possessão demoníaca como uma explicação viável para o assassinato. O júri deliberou por 15 horas durante 3 dias antes do condenado Johnson, em 24 de novembro de 1981, ser condenado por homicídio culposo em 1º grau. O incidente levou à criação de um filme feito para a TV chamado The Montmurday Case, na NBC, e um grande filme cuja produção foi paralisada devido a conflitos internos. Em 1983, Gerald Beadle, com a assistência de Lorraine Warren, publicou um livro sobre o incidente intitulado The Devil in Connecticut. Mas, além disso tudo, o Discovery Channel também já fez um documentário sobre o caso. A partir de agora no vídeo, nós vamos falar um pouquinho da visão de como rolou o documentário do Discovery Channel, visto que o caso apresentado basicamente acontece desta forma. Ainda não sabemos como será retratado em Invocação do Mal 3. Agora vamos à visão de The Haunted, desenvolvida pelo Discovery Channel. Arne Johnson e Debbie Glatzel prestaram contas em primeira mão da versão dos eventos descritos no episódio A Haunting, do Discovery Channel, Where Demons Dwell. Durante a entrevista, eles alegaram ser testemunhas oculares de possessão demoníaca e ambos foram inflexíveis em seu apoio à lembrança dos eventos dos Warren. Eles afirmaram que a atividade paranormal começou depois que eles foram limpar um imóvel alugado que acabaram de adquirir. David lembrou que um velho apareceu, empurrando-o e aterrorizando-o. O casal, a princípio, imaginou que David estava utilizando esse velho como um argumento para que ele não ajudasse a limpar a casa. Mas David informou que o velho prometeu prejudicar os Glatzel se eles se mudassem para a casa alugada. As visões de David sobre o velho incluíam um homem que parecia um animal demoníaco que murmurou latim e começou a roubar a sua alma. Embora a família supostamente tenha ouvido barulhos estranhos vindo do sótão, ninguém, exceto David, jamais testemunhou sobre o velho. Depois que David presenciou terrores noturnos, ele começou a aparecer com contusões e arranhões misteriosos causados durante a noite. A família concluiu que a casa era do mal. E então eles chamaram um padre católico para que ele pudesse executar um exorcismo ou algo similar a uma bênção para que os espíritos malignos saíssem da casa. Mas no final das contas, eles decidiram sair da casa. Com o tempo, as visões de David pioraram, começando a acontecer também durante o dia. 12 dias após o ocorrido, a família encontra ajuda em Ed e Lorraine Warren. Lorraine supostamente testemunhou uma névoa negra se materializar do lado de David, uma aparente indicação de uma presença malévola. Debbie e sua mãe disseram aos Warren que viram David sendo espancado e sufocado por mãos invisíveis e que marcas vermelhas apareceram em seu pescoço depois. David começou a rosnar, sibilar, falar vozes de outro mundo e recitar passagens da Bíblia ou do Paraíso Perdido. Os Glatzel relataram como a cada noite um membro da família ficava acordado com David, enquanto sofria de espasmos e convulsões. Depois de receber um prognóstico de múltiplos bens dos Warren, David foi submetido a 3 exorcismos menores.
Lorraine afirma que David levitou, parou de respirar por um tempo e até demonstrou capacidade sobrenatural de precognição, especificamente em relação ao assassinato que Johnson mais tarde cometeria. Em outubro de 1980, os Warren contaram à polícia de Brookfield de que a situação estava se tornando perigosa. De acordo com o testemunho ocular, Ernie Johnson coagiu um dos demônios supostamente dentro de David a possuí-lo enquanto ele praticava do exorcismo. Mas nesta abordagem de A Haunting, é justamente nesse momento que a história toma um outro rumo, por fins cênicos. De acordo com o programa, alguns dias depois de Johnson ter incitado o demônio durante o exorcismo, ele foi atacado de maneira brutal e cruel pelo demônio, que supostamente assumiu o controle de seu carro e o forçou a entrar em uma árvore. Felizmente, Johnson saiu ileso. Após o acidente, Johnson voltou ao aluguel para examinar um poço antigo, supostamente o abrigo do demônio. Tanto na versão dramatizada quanto no seu relato real, Johnson lembra que este foi o seu encontro final com o demônio quando estava completamente lúcido, pois depois de encontrar o demônio no poço e fazer contato visual com ele, ele ficou possuído. Os Warren alegam ter alertado Johnson a não fazer isso. Só que é importante salientar que esta parte não foi citada em A Haunting. Como a condição de David só estava piorando, Debbie e Johnson decidiram seguir para a casa de sua mãe. Debbie foi contratada por Alan Bono, um novo residente em Brookfield, como cuidador de cães. Debbie e Johnson começaram a alugar um apartamento perto do seu local de trabalho. Depois de se mudar, Johnson começou a exibir um comportamento estranho, que era surpreendente, semelhante ao de David, fazendo Debbie temer que ele também estivesse possuído. De acordo com Debbie, Johnson entraria em um estado de transe em que ele rosnava e alucinava, mas sempre despertava disso sem nenhuma memória. E neste momento nós temos o ápice desta história, que é o assassinato. Mas a grande questão é, como tudo isso será retratado em Invocação do Mal 3? Aproximações? Distanciamentos? O que você acha disso tudo? Escreva um comentário do que você achou dessa história cabulosa. Eu, por exemplo, diria que, por mais que essa seja a primeira vez que um júri pegou, de fato, uma história em que uma pessoa culpada alega estar possuída, na verdade isso já aconteceu nos primórdios. Por exemplo, em Salem, onde a maior parte das pessoas acusavam os outros de bruxaria ou pacto com o demônio. Então, muito possivelmente, essa história poderá ser retratada com fins mais cênicos ou mais de acordo com a visão dos próprios Warren. O que você acha? Escreve aqui um comentário, lembra de clicar, se inscrever no canal, deixar o seu like e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós temos sessões todos os dias. Em breve eu vou trazer uma crítica sobre Invocação do Mal 3 pra você. Eu sou Cal Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas! Esse tipo de história é sempre tão delicado, né? Isso me lembra muito o exorcismo de Emily Rose, que inclusive eu já contei aqui no canal uma vez. Só que é um caso tão delicado, né? Porque a gente vê como Ed e Lorraine Warren acabam ficando ainda mais conhecidos, acaba até publicando livro, fazendo filme, fazendo série, acaba criando fama em cima dessas coisas. Eu acho tão delicado que eu não sei nem como abordar às vezes. Eu acho que nesse caso sempre é mais fácil ouvir do que falar. Eu vou lá. Beijoca!